Estamos caminhando aí para antepenúltima lição do trimestre. Falta 2 semanas para a gente terminar, 3 semanas para a gente terminar o ano, o trimestre e a lição. Então agora nós estamos aí na lição do domingo e pede para a gente conferir o que está lá em Josué 22, de 1 a 8. Em Josué 22, de 1 a 8, Josué faz um agradecimento às tribos, às 2 tribos e meia, que é as tribos dos Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Para quem está lembrado da história, essas 2 tribos e meia foram aquelas tribos que lá no tempo de Moisés, elas pediram a Moisés, dizendo, olha, nós gostamos dessas terras aqui a leste do Rio Jordão e a gente quer ficar por aqui mesmo, a gente não quer entrar em Canaã, a gente quer essas terras que ficam para lá do rio. E aí Moisés concordou, disse, tá bom, mas vocês têm que sempre ajudar seus irmãos nas batalhas, vocês têm que sempre ajudar seus irmãos no que eles precisarem, não fiquem isolados não, vocês têm que se misturar. E eles concordaram. E essas 2 tribos e meia se estabeleceram do outro lado do Jordão, que não era exatamente na terra de Canaã, mas era ali depois do Jordão, e eles ficaram lá. Então, o capítulo 22, de 1 a 8, serve justamente para agradecer a eles. Josué ele reúne esse pessoal e agradece a eles. Mas por que Josué agradece? Agradece justamente porque eles se juntaram com os outros irmãos que tinham entrado na terra de Canaã, com o restante do povo nas batalhas. Toda batalha que o povo fazia contra as nações, contra os países na terra de Canaã, para expulsar eles do território, aquelas 2 tribos e meia estavam sempre ali, sempre disponíveis, sempre dispostas para fazer a obra de afastar as nações de Canaã. Ou seja, eles poderiam ter pensado assim, como a gente já tem o nosso território aqui, como a gente já tem o que a gente quer, como a gente já tem um lugar estabelecido, nossas famílias já estão morando ali, não tem para que a gente continuar lutando. Não tem para que a gente se juntar aos outros na luta, porque a gente já tem o nosso espaço. Eles aqui estão buscando o espaço deles, né? Então esse poderia ter sido o pensamento daquelas 2 tribos e meia. Eles poderiam ter se acomodado, né, na sua terrinha e não ter se juntado aos seus irmãos na luta. Mas eles foram solidários, né? Eles foram amigos, eles mostraram ali que eles faziam parte do mesmo povo que eles e eles se juntaram na batalha. Então, Josué reúne eles aqui para agradecer, dizendo, olha, parabéns a vocês pela dedicação, parabéns pelo compromisso e acima de tudo, porque mesmo vocês morando do outro lado do Jordão, vocês continuaram adorando a Deus. Vocês poderiam ter caído da besteira de adorar os ídolos, mas vocês foram fiéis e obedientes a Deus. Vocês permaneceram firmes. Firmes na verdade, firmes na adoração ao único Deus verdadeiro. Então, agora vocês podem voltar para suas tendas, porque esse momento aqui de Josué 22 já foi depois de todas aquelas batalhas, porque todo esse período de batalhas na terra de Canaã, da expulsão dos povos, foi 7 anos. Do momento que eles entraram em Canaã até o momento em que eles conquistaram toda aquela terra, todo aquele território, foi um período de 7 anos, certo? Então, nesse período de 7 anos, aquelas 2 tribos e meia lutaram junto dos seus irmãos. E agora o Josué agradece, olha, parabéns por esse período de dedicação, parabéns por esse período de compromisso. Agora vocês podem voltar para suas tendas, podem voltar para seu lugarzinho, voltar para suas famílias, certo? E agora quando vocês voltarem, no verso 8, voltem com muitas riquezas, com muito gado, muita prata, muito ouro, muito bronze, muito ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Então, gente, aquelas 2 tribos e meia foram recompensadas pelo serviço delas, porque elas
elas se comprometeram na causa. Então, gente, o desafio que tinha ficado para Josué era o seguinte: como é que ele ia manter a unidade do povo de Israel, sendo que tinha 2,5 tribos que tinham ficado do outro lado do Jordão? Será que a geografia seria um empecilho? Ou será que eles todos se manteriam unidos, se manteriam como um só, independente da região onde eles estivessem? Uma coisa era o povo todo estar junto ali na caminhada no deserto. Outra coisa é agora esse povo estar instalado, cada um no seu canto, num país grande como Canaã. E ainda mais, ainda tem uma parte do povo que não estava em Canaã, estava do outro lado do Rio Jordão. Então esse era o desafio. Mas esse povo aqui, essas tribos aqui que ficaram do outro lado do Jordão, elas se mantiveram fiéis. Não deixaram a distância, não deixaram a barreira geográfica impedir eles de continuarem sendo fiéis a Deus. Então, gente, Josué apresentou a única maneira pela qual a fidelidade era possível. Eles não serviam aos seus companheiros israelitas, mas ao próprio Deus que os havia encarregado da sua missão. Ou seja, toda vez que as duas tribos lá se juntavam para conquistar Canaã junto com as outras, elas não estavam fazendo isso pelo bem das outras. Eles estavam fazendo isso principalmente para a honra e glória de Deus. Ou seja, esse deve ser o nosso pensamento também. Lá em Efésios 6:7, tem um princípio que deve nortear tudo que a gente faz na igreja. Toda vez que a gente ajuda uma pessoa, toda vez que a gente faz algum ato de caridade, toda vez que a gente faz alguma ação solidária, alguma ação de serviço, qual deve ser a nossa maior motivação? Olha aí, Efésios 6:7. Sabendo, sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Olha aí. E em Colossenses 3:23 também repete o mesmo princípio. Lá diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha aí. E ainda tem 1 Tessalonicenses 2:4, que diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Certo? E ainda tem outra passagem que não está aqui, que é aquela passagem que Jesus diz: e toda pessoa que servir um copo de água fria a um desses meus pequeninos, já tem o seu galardão reservado nos céus. Então a nossa maior motivação para fazer as coisas para Deus, irmãos, além de ajudar o próximo, além de a gente se preocupar com o próximo que a gente está auxiliando, é que aquilo que nós estamos fazendo é para Deus e não para as pessoas. Todo ato de serviço é para Deus. Um dia Jesus vai dizer assim, tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. E quando a gente perguntar quando foi que a gente fez isso, ele vai dizer: toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então, gente, essa é a missão do cristão. Fazer as coisas para Deus. Às vezes você fica desanimado quando não tem o reconhecimento dos outros. Às vezes você fica desanimado quando você faz muita coisa e você não tem o devido crédito. Quando outros levam crédito no seu lugar. Mas saiba que quem vai entregar seu prêmio no final não vai ser uma pessoa. Lá no céu não vai ter uma pessoa designada para entregar seu prêmio. Vai ter ali um comitê de recepção nas portas do céu, vai entregar a sua coroa de ouro, vai entregar a sua harpa, sua trombeta de ouro, por reconhecimento que você fez aqui na terra. Não. Quem vai entregar é o próprio Jesus. É Jesus quem vai abraçar você e que vai lhe premiar com a vida eterna. Então, nossa maior motivação é fazer as coisas para Deus. Se mantivermos diante de nós o nosso elevado chamado, poderemos ser motivados a seguir em frente, apesar dos inevitáveis desafios e desânimos que fazem parte da nossa condição pecaminosa. Então, mantenha diante de você o seu chamado. Mantenha diante de você a sua obra.
E quando a gente tem diante de nós o nosso chamado, a nossa missão, é mais difícil a gente se desviar de um lado para o outro. Quando a gente não tem focado diante de nós o que a gente deve fazer, a gente fica desanimado na igreja, a gente fica sem, a gente fica sentindo inútil, a gente fica se sentindo sobrando. Então tenha diante de você a sua missão, que é a missão de servir. Então, gente, como nossos relacionamentos na igreja seriam transformados se orássemos mais uns pelos outros, se servíssemos mais uns aos outros. Enquanto tiver gente na igreja pensando que é para ela ser servida, é para ela ser reconhecida, é para ela sempre receber, essa pessoa não reflete o Espírito de Cristo. Todo mundo na igreja deve sempre se doar uns pelos outros, principalmente as pessoas que têm mais cargos, que têm mais responsabilidades. Está tendo as reuniões de comissões nas igrejas e estão sendo escolhidos os cargos, mas quanto mais responsabilidades uma pessoa tem, mais servidora ela deve ser, mais amiga, mais prestativa, mais humilde ela precisa se tornar. Porque aquele que é o rei do universo, ele se esvaziou e se tornou como nós. Então, se quisermos seguir o exemplo dele, devemos ter o mesmo espírito abnegado e servidor que ele tinha. E vem aquela famosa frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Então vamos aprender com essa história de hoje e com essa lição da palavra de Deus. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a ser como Tu és. Nos ajuda, Senhor, a nos dedicarmos em prol do outro, não para buscar exaltação própria ou reconhecimento da parte do outro, mesmo que o outro não reconheça, mesmo que o outro seja ingrato, mesmo que o outro não mereça, mas nos ajuda a fazer para Ti, principalmente. A nossa motivação deve ser fazer para Ti, para o Teu reino. Que tudo que façamos, comendo ou bebendo ou qualquer outra coisa, seja tudo para a Tua glória. Porque nós vivemos para a Tua glória. Nós nos existimos para a Tua glória. Nossas palavras, nossos atos são para a Tua glória. Então fica conosco. Abençoa agora o estudo do livro, abençoa o restante desse dia. Prepara-nos, Senhor, para a noite, para estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.